Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um Revocional. Já abre a Bíblia comigo aí no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Vamos ler aqui a segunda parte desse versículo e eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração mais um entendimento aqui no Renovamente para você viver uma vida extraordinária. E lembre sempre que a expressão vida extraordinária, talvez já, se já ouviu essa frase, já vem papo coach por aí. Primeiro que eu não tenho nada contra o coach, não, é uma ferramenta muito boa. Tem bons profissionais e tem maus profissionais em todas as áreas. Mas você precisa entender o conceito de vida extraordinária além da ótica materialista. Muitas pessoas reduzem o entendimento de vida extraordinária para uma perspectiva materialista, né? Então você vê muitas pessoas bradando isso no sentido de que você vai aumentar a sua conta bancária, você vai morar numa casa maior. E não necessariamente vida extraordinária quer dizer isso. Isso faz parte, mas não se limita a isso. É claro que eu desejo para você uma boa roupa, uma boa conta bancária, uma boa qualidade de vida. Eu desejo isso para todo mundo, né? Você melhorar, você ascender socialmente, isso é bênção. Até não só para você suprir as suas necessidades, mas para você ajudar a sua família, seus parentes, seus amigos, ser bênção na vida de alguém. Eu sempre oro a Deus para que Deus não apenas supra minhas necessidades, mas que me permita ser um supridor das necessidades alheias, para ser um provedor das necessidades alheias. Mas quando você olha, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, Paulo teve uma vida extraordinária, mas Paulo naufragou, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso diversas vezes, Paulo sofreu toda espécie de humilhação, mas ele teve uma vida extraordinária. Então, quem sabe Deus, ele vai fazer você ter uma vida extraordinária que não tenha uma abastança financeira, uma abastança material, mas que você vai ter uma relevância na sua geração e nas próximas gerações que você sequer imaginava. Nós olhamos para a vida de Jesus e vemos que é uma vida muito simples do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, mas inclusive Jesus sofreu muito, né? Sofreu calúnias, sofreu mentiras, sofreu torturas físicas na hora da sua morte. A morte de Cristo foi muito dolorosa, mas você percebe que ninguém influenciou a humanidade mais do que Jesus. Então Jesus ele teve uma vida extraordinária, mesmo que materialmente ele não fosse alguém com uma gorda conta bancária. Então vida extraordinária está muito mais, está muito além do que essa associação pobre que nós fazemos. Tem até aquela famosa frase, né? Fulano era tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tinha dinheiro. Então, transcendendo essa limitação de conceito, eu quero profeticamente declarar uma vida extraordinária para você que está me assistindo nesse momento. E um salve especial para todo mundo que está aqui no chat conosco. Provérbios 16, 32 diz assim. Vamos ler só a segunda parte do versículo, tá bom? Mais valioso é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais valioso é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quem está no chat conosco, põe por gentileza a referência. Provérbios 16, 32. Para quem for chegando, saiba de qual texto nós estamos falando. Já deixa o like no vídeo aí também, gente. Mais valioso é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quem aqui já viu aquela situação, talvez até já tenha passado pela situação que eu vou citar, que é alguém que vai fazer uma entrevista de emprego e ali o entrevistador pergunta assim, qual o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Ou quem então somente já parou para se perguntar, se você se perguntar assim, qual é o seu maior defeito e sua maior qualidade? Você vai perceber que o seu maior defeito e a sua maior qualidade, elas estão intimamente associadas. Aí muitas vezes na entrevista de emprego a pessoa diz assim, olha, meu maior defeito é minha teimosia, sou teimoso. E a sua maior qualidade? Bom, a maior qualidade é minha perseverança, eu não desisto fácil. Então você vê que são situações, e claro que tem diferença entre teimosia e perseverança, mas elas estão intimamente conectadas à mesma característica. Tá? Então isso é muito parecido com o que nós temos acerca do domínio próprio. Por quê? Gente, todos nós carregamos, eu sempre falo com algumas pessoas um pouco mais próximas, né, em conversas onde eu tenho a oportunidade de desenvolver mais, inclusive eu poderia aqui, quem sabe em algum momento, desenvolver um pouco mais profundamente isso com você, mas eu não divido muitas pessoas por qualidade e defeito, mas por características. Todo mundo tem características. E essas características podem ser bem aproveitadas ou mal aproveitadas, né? E o domínio próprio, muitas vezes,
está associado a um discurso apenas de conter algo, de controlar algo no sentido de frear algum ímpeto interior. E isso está certo, só que incompleto. Muitas vezes também precisa usar o domínio próprio para desenvolver algo. Então nós vamos trabalhar aqui com o entendimento de predisposição, tá? Todos nós temos predisposições, alguns para umas coisas, outros para outras coisas. Então estava lendo, por exemplo, um atleta que eu gosto muito, que é chamado Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos. Inclusive tem outra coisa que eu quero ministrar, já tem algum tempo que eu estou para ministrar sobre Michael Phelps, e é um homem, hoje é um homem de Deus, teve um encontro com Jesus, mas ele foi o maior nadador de todos os tempos, e saíram muitos estudos, né, para estudar o fenômeno Michael Phelps. Por que esse cara conseguia ganhar tantas medalhas olímpicas, tantos títulos mundiais, acima de outros nadadores? E ali analisaram o corpo, a psique, a história dele, e perceberam que, no final das contas, Michael Phelps tinha uma predisposição para a natação. Aí eu te pergunto, o homem foi criado no Éden. A natação olímpica, ela é uma criação muito recente dentro da história humana, a competição olímpica de natação. Como é que você diz que alguém nasceu para a natação? Na verdade, esse alguém nasceu com predisposição, com algumas qualidades físicas, algumas características físicas que facilitam aquela prática esportiva. Se você for analisar, e peço a sua maturidade para você entender isso aqui, você for analisar, são estudos científicos que mostram que alguns tipos físicos, eu ia até entrar num detalhe aqui, mas não vou entrar porque às vezes o vídeo bloqueia só por um comentário que a gente faz, então não vou entrar. Mas se você perceber, tem alguns tipos físicos, alguns tipos genéticos que favorecem a prática de determinada modalidade esportiva e outros tipos genéticos, outros estereótipos físicos que facilitam a prática de outra modalidade esportiva. Tudo isso é predisposição. Agora, Michael Phelps poderia ter toda a predisposição genética para natação e nunca nadar na vida. Ele poderia ser, por exemplo, um engenheiro mecânico e ter grandes descobertas no mundo da engenharia mecânica ou ganhar muito dinheiro profissionalmente com isso, e de repente ficasse tão famoso que sairia uma entrevista dele lá no Fantástico, né? Esse aqui é o maior engenheiro mecânico do mundo. Hoje você conheceria ele como um grande engenheiro mecânico. Por quê? Eu quero que você entenda um conceito aqui. Predisposição não significa determinação, tá? Predisposição é uma inclinação que influencia, mas não determina. Por que você precisa entender isso? Gente, uma das maiores queixas que eu ouço quando pessoas vêm conversar comigo, eu preciso abrir o coração, preciso conversar com você, está acontecendo isso e isso. E normalmente as pessoas colocam desculpa do seu pecado em alguma predisposição. Ah, Tiago, minha fraqueza é tal. E na minha família todo mundo tem essa fraqueza assim. Não, Tiago, é porque você não sabe. Eu não consigo, é natural meu corpo que é assim, minha mente que é assim, eu penso assim, meu modus operandi é assim. E na verdade as pessoas estão falando de predisposição, que ali nós vamos entender como uma fraqueza da carne, mas essa predisposição ela pode ser dominada através do domínio próprio que o Espírito de Deus nos dá. Então, às vezes você vai ter um ímpeto de fazer uma besteira com alguém. Às vezes você vai ter o ímpeto de cometer uma injustiça. Às vezes você pode ter o ímpeto de querer ter vantagem sobre alguém. O que é que vai acontecer? Você vai utilizar o domínio próprio para não ceder àquela vontade. Você pode ser casado e, de repente, estar numa situação onde você se sente atraído por uma pessoa que não é o seu cônjuge. Atraído sexualmente por uma pessoa que não é o seu cônjuge. Você vai dizer que aquele desejo é do diabo? Não, o desejo é natural do seu corpo. Mas você exerce uma decisão baseada no seu valor moral, influenciado pela palavra de Deus, em ser fiel. É verdade? Você frequenta ambientes e deixa de frequentar ambientes baseado numa decisão moral que é mais forte do que o seu ímpeto particular. Então, esse ponto do domínio próprio é muito facilmente entendido, porque as pessoas já falam de domínio próprio para controlar ímpetos. Agora, existe também a faceta do domínio próprio que você precisa entender, que é o domínio próprio que te leva a estimular predisposição. Voltando para o exemplo de Michael Phelps. Michael Phelps foi o maior nadador de todos os tempos. Muitos dos seus recordes ainda estão de pé. Ele é um recordista de medalhas nas Olimpíadas, na história, em toda a história, de todas as modalidades.
Mas, independente do Michael Phelps ter uma grande predisposição, um grande talento físico para a prática da natação, ele ainda teve que treinar que nem um condenado durante horas e horas e horas, e dias e dias e dias, e anos e anos e anos, até que ele fosse um campeão olímpico. O que eu quero te dizer é que toda aquela predisposição também não determinou o destino do Phelps. Ele precisou investir profundamente em treinamento intenso, em abdicação, em nutrição, em descanso, em preparação psicológica, em logística, em viagens, em incerteza, para que lá na frente ele pudesse alcançar algumas metas esportivas como ele alcançou. O que eu quero ministrar na tua vida, querida, é que muitas vezes você entende o domínio próprio que Deus te dá apenas para você frear o ímpeto da carne. Mas Deus também te dá o domínio próprio para que você seja intencional em desenvolver aquilo que Deus te deu. Eu já citei aqui em outros devocionais e também em algumas pregações que nos acompanham no canal da Lírio Armação da nossa igreja, a seguinte frase: quando nós pedimos a Deus um fruto, Deus nos dá uma semente. Quando nós pedimos a Deus um fruto, Deus nos dá uma semente. Tiago, por que você fala isso? Para você entender a forma como Deus trabalha. Se você não entender a forma como Deus trabalha, você vai pedir a Deus um fruto, Deus vai te dar uma semente, você vai ficar indignado, você vai dizer, Deus, eu te pedi um fruto e não a semente. O que vai acontecer? Você vai jogar a semente fora. Você vai desperdiçar aquilo que Deus te deu. Então essa predisposição é uma semente. E da mesma forma que você utiliza o domínio próprio para frear a sua teimosia, né? O seu lado negativo das características, você tem que também impulsionar o lado positivo das suas características. Então Deus deu a Michael Phelps toda a predisposição, mas ele desenvolveu e pagou um preço de cultivar um treinamento, um esforço, uma logística, toda uma carreira, para lá na frente ser campeão olímpico e nós, aqui no Brasil, eu aqui da Bahia, poder celebrar a carreira esportiva de um americano que nunca vai me conhecer na vida. A não ser que um dia ele me conheça, é que eu refaço esse vídeo, vou ter todo o prazer do mundo. Mas ele nem sabe que nós existimos. Então alguém que marcou a história, que vai inspirar gerações. Por quê? Desenvolveu algo que recebeu. Tá? Então quero nesse momento ministrar isso sobre a sua vida. Porque a gente cansa de ver pessoas com talentos brilhantes dados por Deus, mas que não desenvolvem esse talento. E colocam a culpa em Deus. Diz uma frase do Miles Monroe, não sei se essa frase é propriamente dele, mas eu ouvi pela primeira vez ele citar, que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. Por quê? Porque ali estão guardados milhões e milhões de potenciais que nós nunca faremos ideia. Pense comigo, quantos livros sensacionais deixaram de ser escritos por pessoas que simplesmente não desenvolveram a sua escrita? Quantos vídeos bons deixaram de ser gravados por pessoas que ficaram com vergonha de aparecer na tela? Né? Quantos casamentos deixaram de existir porque alguém não teve a coragem de fazer uma declaração de amor e pedir a pessoa em namoro? Isso aqui é muito sério, gente. Estou utilizando exemplos práticos aqui, mas isso é muito sério. Para você entender que você precisa ser intencional para desenvolver aquilo que Deus te deu, sabe? Então o domínio próprio tem que ser algo proativo. Não pode ser algo que você usa apenas quando vem uma tentação para você. Opa, chegou a tentação, vou ativar o domínio próprio. Não. Domínio próprio é algo voltado também para você realocar, para você direcionar os teus potenciais na direção correta. Você precisa olhar para a tua vida, enxergar os potenciais da sua vida e ser firmemente intencional em desenvolver aquilo que Deus te deu. Quem sabe Deus está te dando nas suas mãos a descoberta de um remédio que vai curar milhões de pessoas. Quem sabe Deus está te dando em suas mãos um entendimento filosófico, sociológico, que vai melhorar a vida de diversas civilizações. Quem sabe Deus está colocando em suas mãos uma clareza para aconselhar pessoas e você precisa vencer essa vergonha para aconselhar pessoas. Quem sabe Deus está colocando em suas mãos uma oportunidade que hoje você não consegue enxergar a grandeza dela,
Mas Deus quer que você passe por portas pequenas que vão abrir grandes janelas. Portas pequenas que vão abrir grandes janelas. Às vezes a porta é pequena, estreita, porque só você está passando agora. Mas quando você passa por essa porta, você alarga essa porta. E mais pessoas passam por elas. Não é verdade? Então, recebe isso sobre tua vida. Deixa o Senhor ministrar isso no seu coração. Eu penso que é muito válido nós entendermos a nossa luta contra o pecado, a nossa luta em relação às fraquezas da nossa carne, mas nós não podemos achar que a palavra de Deus é só para isso. Achar que a vida cristã é só para a gente resistir ao pecado. Não estou aqui resistindo ao pecado, esperando morrer. Quando eu morrer, eu vou ser feliz com Jesus. Não, 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 não. Deus colocou algo na sua mão, Deus colocou algo no seu espírito para que você viva essa vida extraordinária, desenvolvendo as sementes que Deus te deu e frutificando algo bom diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Quero orar com você nessa manhã, quero cravar essa palavra no seu espírito através desse clamor. Eu quero que você faça esse clamor junto comigo, tá? Não quero apenas que você feche seus olhos recebendo essa oração, mas que enquanto eu estiver orando, você também ativamente ore ao Senhor. Tiago, como que eu posso orar ao Senhor? Me ensina a orar nesse momento. Olha, se eu estivesse no seu lugar agora, só ouvindo esse vídeo, só assistindo esse vídeo, eu faria a seguinte oração: Senhor, aquilo que Tiago ministrou, me ajuda a entender, me ajuda a ser intencional para frutificar as sementes que Deus me deu. Essa é a oração que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Você pode colocar as suas palavras, você pode colocar os seus sentimentos, mas eu desejo que haja um despertamento na sua vida, para que você seja um dominador do seu próprio espírito, não apenas freando os seus ímpetos negativos, não apenas freando a vontade da sua carne que seja pecaminosa, mas também sendo proativo e direcionando coisas positivas que estão dentro de você. Tá bom? Pai de amor, eu oro nessa manhã por cada um que está assistindo nesse momento. Seja assistindo no momento devocional, assistindo gravado, todos, Pai, todos que estão sendo alcançados por essa oração. Te apresento no teu altar nesse momento a alma de cada um deles. Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor nos separou para uma vida extraordinária. E diferente do que se prega por aí, Pai, uma vida extraordinária não é sinônimo, muitas vezes, de uma conta bancária gorda e de uma vida social na elite, mas é de entender a sua vontade e viver a sua vontade. E entender a sua vontade passa intimamente, por compreender os potenciais que o Senhor nos deu. O Senhor nos ajuda a entender nossas predisposições, tanto aquelas que são fraqueza, que são potenciais pecados, para que nós possamos frear o ímpeto da nossa carne através do poder do Teu Espírito, mas também predisposições positivas, para que a gente identifique esses presentes que o Senhor nos deu e que possamos desenvolver essas sementes para lá na frente frutificar. Eu oro, Pai, para que cada potencial desperdiçado ainda hoje comece a ser remido, comece a ser restaurado, comece a ser renovado. E eu ministro profeticamente sobre a vida de todos que estão assistindo nesse momento uma unção de restauração de sonhos, de revitalização de projetos, de desenterros de desejos que primeiro nasceram em Deus, mas que nós enterramos pelo medo, pelos traumas, pelas palavras negativas. Nós desenterramos isso agora pelo poder do alto, pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Receba isso, meu irmão, minha irmã. Você chegou na metade desse vídeo, volta lá do início, assim que nós terminarmos a transmissão, vai ser uma bênção para a sua vida. Deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você já inscreveu, mas não ativou o sininho, ativa o sininho para não ficar refém de ter que alguém te enviar o link, né? Você já ativa o sininho, já recebe a notificação automática do YouTube, tá? E deixa um comentário também como esse vídeo falou com você. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.